avançado no inglês é tão diferente assim de ter nível intermediário? Será que faz muita diferença no dia a dia ou é só balela? No vídeo de hoje eu vou revelar as diferenças cruciais entre esses níveis e como isso pode afetar drasticamente a sua experiência em outro país. Mas espera aí que tem ainda mais. Eu também vou te dar um presente no final desse vídeo. Então vem comigo. Quer melhorar seu inglês? Aproveite que você está assistindo esse vídeo e conheça também os nossos cursos de inglês. Temos cursos para você sair do básico, aprender a estudar, chegar ao avançado e para focar em provas como o IELTS e o CELP. Acesse o link na descrição e entre em contato hoje mesmo. Hello everyone! Hoje a gente vai conversar sobre a diferença do nível intermediário para o nível avançado no inglês. E mais do que isso, você vai entender como que esses níveis realmente impactam negativamente e positivamente na sua vida no exterior. Antes da gente começar, eu quero saber, você sabe qual é o seu nível atual de inglês? Me conta aqui nos comentários, porque às vezes a gente acha que é o nível do cursinho, mas isso não é necessariamente o nosso nível real de inglês, combinado? Para começar esse papo, a gente precisa entender o que é esse nível intermediário e o que é esse nível avançado de inglês. Afinal de contas, não é tão simples assim quanto o nível do cursinho. Você conhece essa tabela aqui do Common European Framework of Reference for Languages, ou em português, o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas? Essa tabela aqui é o padrão que é mais usado no mundo inteiro, inclusive nas provas de certificação e proficiência como o IELTS, que são usadas para imigração para o Canadá. É através dessa tabela que a gente entende que o nível intermediário vai do nível B1 ao B2 e o nível avançado começa a partir do nível C1. É importante você saber essas referências, porque se você pensa em morar fora, você possivelmente vai ver sim esse B1, B2, C1, C2 em etapas importantes. Como, por exemplo, no site do college, onde mostra o nível mínimo exigido para você entrar no college, você precisa saber o que esse nível significa, porque o nível lá do seu cursinho não serve mais. Você deve estar aí pensando: Mas, Gi, o que isso significa na prática? Me explica. Explico sim. Eu montei uma tabela mostrando o que é esperado de cada nível. Presta atenção nessa tabela para você ver com qual nível você se identifica nas suas capacidades de comunicação. Começando aqui pelo nível intermediário, que seria o B1, é o primeiro nível do intermediário. No B1, é esperado que você possa participar de uma conversa casual por um período razoável de tempo, bater aquele papo sobre umas coisas aleatórias, ir numa loja onde as mercadorias não estão expostas e pedir o item desejado. Você também tem que ser capaz de entender cartas ou e-mails com uma série de opiniões pessoais e tem que ser capaz de escrever cartas ou e-mails simples indicando fatos e eventos. Tem aqui alguns exemplos de frases também de nível B1. Por exemplo, when we got there, the camp was closed, but we were very lucky. The vacation company offered the house for the same price. Já no nível B2, que é um intermediário mais perto do avançado, chamado de Upper Intermediate, o aluno tem que ser capaz de participar de conversas sobre uma série de tópicos, como acontecimentos atuais, notícias. Ele tem que ser capaz de barganhar pelo que ele quer, pedir um reembolso ou trocar um item. Ele tem que ser capaz de entender o que é dito em cartas ou e-mails pessoais, mesmo quando a linguagem informal é usada. Tem que ser capaz de escrever cartas ou e-mails expressando opiniões e defendendo as próprias opiniões. O nível B2, ele já faz frases como: Did you hear about the demonstrations in Greece? Would you sell me two for $50? Or maybe can you give me a better offer? I take your point, Paul, but come on, be imaginative. Percebeu a diferença na naturalidade da comunicação? E eu nem cheguei no nível avançado ainda, hein? Oh my God! Então vamos agora falar de nível avançado, ou seja, de nível C1, que é o que todo mundo quer alcançar. Uma pessoa com nível C1 avançado de inglês consegue participar de conversas sobre tópicos abstratos, com uma boa fluência e uma variedade de expressões. Ela consegue lidar com negociações complexas e sensíveis, entender uma ampla variedade de textos longos e exigentes para fins sociais, acadêmicos, profissionais e reconhecer o significado implícito nesses textos. Ela consegue expressar ideias de forma fluente e espontânea, sem muita busca óbvia por expressões ali no meio da fala. Ela consegue produzir textos bem claros, bem estruturados e detalhados sobre assuntos complexos. E aqui vão alguns exemplos. Lembrando que esses exemplos são bem avançados. E se você não consegue se comunicar assim, eu tenho um convite para você também. You know, the team has shown long-term mediocrity, but with some tweaks in company culture,
this can change. His sarcasm does not help in the current state of affairs. What I think is really important is that we give frontline workers more credit. Conseguiu se identificar com alguma dessas falas dentro desses níveis? Se você se comunica parecido com um desses níveis, tem chance de você estar nesse nível. Mas se você não se comunica nem parecido com nenhum deles, tem chances de você ainda estar no básico. E a melhor coisa é você saber que dá pra evoluir, seja da onde você esteja. Daqui a pouco eu vou te dar um presente que vai te ajudar a saber o seu nível real de inglês. E eu vou te fazer um convite. Então continua aqui comigo e se inscreve aqui no canal, porque sempre tem vídeos pra te ajudar a melhorar o seu inglês pra morar fora e falando também sobre imigração e vida no Canadá. Voltando agora aos nossos níveis. Você percebeu como no nível avançado você consegue aprofundar muito mais os tópicos e expressar com mais precisão e naturalidade, com os vocabulários até mais sofisticados, o que você realmente queria dizer? No intermediário, você consegue se virar e dar um jeito em situações do dia a dia, e no upper intermediate você consegue isso muito melhor e com mais confiança. Mas muitas vezes chega num ponto que você trava, falta vocabulário, dá branco. Levanta a mão quem já falou isso aqui quando foi perguntado sobre o seu inglês. Eu entendo bem, mas na hora de falar, eu travo. Essa frase, eu entendo bem, mas na hora de falar eu travo, é uma das que eu mais escuto na vida. E é no nível intermediário que isso costuma acontecer. Para você entender melhor ainda, eu vou te dar 2 exemplos ainda mais práticos. Há um tempo atrás, eu recebi 2 perguntas lá no Instagram. Se você não segue a gente ainda, corre lá para seguir, no @casalnerd no Canadá, porque sempre tem muita informação in real time lá, né? E a primeira pergunta foi a seguinte: Oi, teacher, qual a diferença entre make an appointment e set an appointment? Ambos estão corretos? E já vou deixar a resposta aqui. O set an appointment não tá tão correto quanto o make an appointment. Ele pode ser usado e as pessoas podem usar várias palavras, mas o mais comum falando de collocations, de pareamento de palavras, é make an appointment. E só por essa pergunta eu já sabia que esse aluno tinha nível intermediário. Sabe por quê? O aluno que é avançado sabe muitas vezes instintivamente que a combinação mais frequente é make an appointment e que existem outras combinações que você encontra no dicionário de collocations, como have an appointment, get an appointment, book an appointment, miss an appointment, cancel an appointment, mas set an appointment não é uma combinação frequente. O aluno intermediário, ele pensa na tradução da palavra e aí ele vai combinando palavras que não necessariamente fazem bons pares, mas que na cabeça do aluno intermediário faz sentido. Por isso o aluno intermediário, ele consegue se virar e ele consegue ser bem compreendido em tudo que ele faz, mas ele não tem um inglês avançado que soa natural para os native speakers, por exemplo. A segunda pergunta que eu recebi no Instagram foi essa aqui, falando sobre uma coisa que é muito difícil para os alunos. Como parar de confundir thought, though e through. Sabe por que um aluno com nível intermediário confunde essas palavras? Porque ele está focando na forma como elas são escritas e não está focando no significado de cada um. Ele fica traduzindo a palavra solta e tentando memorizar, mas ele não pensa em como essa palavra funciona numa frase. Já o aluno de nível avançado, ele sabe que essas palavras elas são completamente diferentes. Ele sabe usar essas palavras em vários contextos e isso cria imagens mentais específicas, bem claras. Além disso, gramaticalmente, elas são completamente diferentes. Só falando de gramática. Thought é um verbo, ele é passado de think. Though é uma conjunction, ele é um advérbio, ele é um linker. E a gente vai usar ele para conectar ideias contrárias. E o through é uma preposição, um advérbio de movimento. Eles são muito diferentes na estrutura, tá vendo? Não teria por que você confundir o uso deles, mas você confunde porque eles escrevem parecido. Acredito que aqui já deu para perceber a diferença dos 2 níveis. O nível intermediário te permite se comunicar, olhar uma palavra, achar que ela parece com outra. Mas o nível avançado te permite ter a liberdade de se expressar como você mesmo. Aqui você tem confiança e naturalidade quando você chega no avançado. E isso faz muita diferença quando você tá no exterior. Seja no Canadá, como a gente, ou em qualquer outro país que a língua inglesa é a língua principal do país. Se você vai, por exemplo, resolver uma emergência, um problema no banco, demonstrar todo o seu conhecimento e potencial numa entrevista de emprego, você não acha que a forma como você se expressa faz diferença? Quanto maior o seu nível de inglês, mais oportunidades você tem. Eu vou te dar um exemplo nosso, meu e do Vitor. Graças ao nosso inglês avançado, eu
e o meu marido Vitor, a gente conseguiu 95 pontos a mais na imigração pro Canadá. O máximo que você consegue de bônus com o inglês são 100, então foi quase tudo. E a gente fez isso pra gente conseguir migrar direto do Brasil pro Canadá com o Green Card canadense. Muitas pessoas não sabem que a gente, muito antes de ter pisado no Canadá algum dia, já tinha o PR, o Green Card canadense. E a gente, quando chegou aqui, já tinha esse documento. A gente não precisou chegar aqui para depois conquistar esse documento. E com certeza, o que viabilizou isso foi o inglês. Fora que assim, graças ao nosso nível de inglês, a gente conseguiu bons empregos nas nossas áreas logo que a gente chegou aqui. E a gente passou muito menos perrengue do que a maioria das pessoas que vêm sem inglês. Se você quer saber mais como a gente veio pro Canadá, tem vários vídeos aqui no canal. Eu vou deixar o link da nossa playlist aqui pra você na descrição, pra você assistir vários vídeos sobre como você consegue vir pro Canadá, como a gente fez já com o Green Card canadense. Eu tenho certeza que você conseguiu perceber nesse vídeo a diferença entre o nível intermediário e avançado e como isso afeta a sua comunicação e também a sua vida no exterior. Se você quer chegar no avançado e conseguir se expressar 100% como você mesmo se expressa normalmente e ter essa confiança para falar, o primeiro passo é saber o seu nível de inglês. Se você não sabe de onde você tá saindo, como que a gente vai saber aonde a gente vai chegar e com quanto tempo? Só sabendo o ponto de partida que a gente consegue traçar um bom plano, tá bom? Lembra do presente que eu falei durante o vídeo? Para te ajudar, eu vou te dar uma avaliação 100% gratuita do seu inglês, que é 100% baseado no Common European Framework of Reference e vai te dar o seu nível real no idioma inglês. Para você ter acesso a essa avaliação, basta clicar no link aqui na descrição. Depois que você fizer a avaliação, volta aqui para me contar o seu resultado. Vai dar lá A1, A2, B1, B2, C1, alguma coisa assim, combinado? E eu quero aproveitar para também te fazer um convite. Se você não sabe, de vez em quando eu faço uns eventos gratuitos que rolam aqui no YouTube. Vai estar acontecendo um evento aqui nessas datas. Se você não se inscreveu, eu vou deixar o link ali embaixo também, se as inscrições ainda estiverem abertas, para você se inscrever e participar desse evento que é 100% gratuito para te ajudar a evoluir o seu inglês. Se até agora você não lembrou, eu sou English Teacher, talvez você não sabia, e eu tenho uma metodologia incrível comprovada por mais de 4.500 alunas para você chegar ao nível avançado de uma vez por todas. Eu tenho todo o suporte, eu tenho um material essencial que você vai usar para evoluir sem ficar perdendo tempo com regrinha de inglês, decorando listas infinitas de palavras, porque isso não é aprendizado, isso é decoreba. Me manda uma mensagem no WhatsApp se você quiser saber mais e eu, alguém da minha equipe, a gente vai te ajudar a entender. Por hoje é isso, galera. Se tudo que eu falei fez sentido, corre para fazer a sua avaliação gratuita. E se você gostou desse vídeo, aproveita e se inscreve no canal, porque eu sempre tô aqui com um vídeo novo, maravilhoso, para te ajudar com o inglês ou com a sua vida no exterior. Te vejo no próximo vídeo.